Eu nasci em Aurora. Aurora é uma cidadezinha pequena que fica localizada mais ou menos no sul do Ceará e onde eu passei um pouco da minha infância, porque logo aos 7 anos eu me mudei para uma cidade maior. Minha família precisou mudar por algumas questões profissionais dos meus avós. Minha avó era professora e aí nós fomos morar em Juazeiro do Norte, que já é uma cidade do Cariri cearense, tipo a capital da região. Bom, o Rio de Janeiro aconteceu na minha vida por conta da minha família. Grande parte da minha família veio morar no Rio de Janeiro, os meus tios, irmãos dos meus pais, do meu pai e da minha mãe, vieram morar no Rio de Janeiro. Como eu era o sobrinho mais velho, eu sou de uma família de 8 irmãos, sou o neto e o sobrinho mais velho, e eles sempre quiseram me trazer para o Rio para estudar no Rio de Janeiro, um centro mais avançado. Morar no Rio era um sonho quase de criança. E eu vim para Juazeiro do Norte aos 7 anos de idade e aos 12 vim para o Rio de Janeiro. Encarei o Rio de Janeiro longe dos meus pais agricultores lá em Aurora, e eu tinha que tocar minha vida. Acabei vindo morar com os meus tios no Rio de Janeiro aos 12 anos de idade. Bom, dos 12 aos 17 a gente teve uma vida bem legal no Rio, onde eu pude curtir parte da minha infância e adolescência. Fui e voltei algumas vezes para o Nordeste e depois vim de vez para o Rio de Janeiro e consegui, assim que atingi a maioridade, aos 18 anos, eu consegui o meu primeiro emprego de office boy. Trabalhei um ano e pouco no Rio de Janeiro como office boy. E depois, em seguida, eu fui trabalhar nessa mesma empresa, já no escritório. Comecei a fazer meu curso de técnico de contabilidade. Daí em diante as coisas começaram a acontecer na minha vida. Tive o prazer de ser dirigido, posso dizer assim, por um cara muito competente, um amigo que era o contador da empresa, e ele me incentivou muito a entrar nessa área profissional. E a partir daí a gente deu sequência, passei para trabalhar em outras empresas maiores. Uns 2 anos aí fui morar em Niterói, onde eu trabalhei também numa empresa de produtos médicos e cirúrgicos. E para conseguir um rendimento melhor, eu acabei indo trabalhar na área de vendas, até que eu tive uma proposta de entrar para um grupo grande de empresas, um grupo que tinha 7 fábricas de Coca-Cola no Nordeste. Fiz uma prova, passei, e a partir daí comecei a fazer carreira no grupo. Quando eu fui para a Coca-Cola Nordeste, eu fiz uma prova para trabalhar na contabilidade da empresa. Mas uns 2 anos depois de atuação dentro do escritório, o meu gerente foi transferido para dirigir uma unidade nova que estava sendo inaugurada em Petrolina, Pernambuco. E ele fez uma colocação para a diretoria que isso me honrou muito na época, que ele só assumiria a empresa se eu fosse com ele. E aí eu tive a oportunidade de, não só para assumir a contabilidade da nova unidade, mas também para assumir a parte administrativa e financeira da empresa. A partir daí, o grupo era um grupo muito grande, cujo escritório central funcionava em Fortaleza. Eu estava em Petrolina, 800 quilômetros de distância, mas a gente tinha uma interação muito grande, uma integração muito grande, porque tudo circulava dentro das empresas do grupo. Eram 7 unidades. E um dia recebi um convite da diretoria para fazer um assessoramento na parte financeira e administrativa, contas a pagar, orçamento. A gente trabalhava muito com isso em todas as unidades. E eu acabei indo em 1980, meados de 1980, trabalhar em Fortaleza, assessorando a diretoria do grupo, a diretoria administrativa e financeira do grupo. Bom, Brasília já foi uma coisa assim que aconteceu na minha vida sem que eu imaginasse, porque depois que eu morei no Rio de Janeiro, a minha paixão pelo Rio sempre foi muito aflorada. Em 1983 abriu-se uma vaga numa das unidades
em outra unidade do grupo, e eu fui ser gerente geral dessa empresa em Juazeiro do Norte. Em 1982, o presidente da empresa tinha sido eleito deputado federal e foi para Brasília e resolveu montar o escritório central em Brasília. E os meus antigos diretores foram para Brasília, parte administrativa e financeira foram para Brasília. E aí me convidaram para voltar à minha antiga função de assessorá-los. E eu aí morei em Brasília até final de abril de 1984. Chegar em Paraíba do Sul nessa data não foi uma coisa pensada, mas aconteceu. O grupo tinha adquirido a Salutares Águas Minerais alguns anos antes. E eles tinham mandado um outro gerente para cá, que era lá de Fortaleza, mas estavam acontecendo alguns problemas. E eu, no final de abril, ainda em Brasília, recebi uma ligação do presidente da empresa, do Dr. Sérgio, me convidando para vir passar 3 meses em Paraíba do Sul. Ele precisava fazer uma reformulação da empresa, na Salutares Águas Minerais, tinha algumas coisas que não estavam dando certo. E ele gostaria que eu viesse para cá. Eu lembro que eu peguei o horário de 9 horas da aviação Salutares na rodoviária Novo Rio. Cheguei aqui por volta de 11 e pouco da manhã, e do dia 1º de maio de 1984. Foi a minha iniciação em Paraíba do Sul. E fui direto para o Parque Salutares, porque nós tínhamos alguns funcionários que moravam no prédio do Hotel Salutares. Olha, foi uma paixão à primeira vista, sim. Eu acho que sim. Claro, quando eu recebi o convite para vir para Paraíba do Sul, eu fiquei meio perdido, porque eu tinha aquela paixão pelo Rio de Janeiro. O interior do Rio não era tão conhecido quanto o Rio. O Rio sempre teve um lugar de destaque no Brasil inteiro. Era a antiga capital, era um centro turístico, o principal centro turístico do país. Quando falou em Paraíba do Sul, eu fiquei meio apreensivo. Mas eu nasci no interior, nasci numa cidade que é metade de Paraíba do Sul. Aurora tem metade da população de Paraíba do Sul. Então, quando eu vi Paraíba do Sul, eu consegui juntar aqui aquelas coisas todas da grande metrópole, né? E algo atrativo, bucólico, né, do interior. E aquilo realmente mexeu comigo. Esses 3 meses acabaram se transformando em 36 anos. Eu acho que esse ano eu devo estar fazendo 36 anos que estou em Paraíba do Sul. Terça, às 20 horas, nas redes sociais do Fala Gonçalves. Fiquei à frente da Salutares durante 15 anos, de 1984 a 1999. Você vai saber a verdadeira história da Salutares. Por quem viveu essa história. E foi uma história muito bonita. Às vezes eu fico meio triste, porque muita gente gosta de falar das coisas negativas, as coisas que deram erradas. Siga Fala Gonçalves nas redes sociais.